Meu marido queria um relacionamento aberto, e agora quer que nosso relacionamento seja fechado. Eu, 24 anos, e meu marido, 23 anos, como o título sugere, estamos juntos há 4 anos e tínhamos um relacionamento aberto até agora. Isso começou há cerca de 1 ano atrás quando meu marido quis abrir o relacionamento, pois ele nunca experimentou como é namorar outras pessoas no começo. Eu era veementemente contra a ideia, pois achava que nosso relacionamento estava bem do jeito que estava, mas depois de meses e meses de pressão e distanciamento, acabei cedendo. No começo, toda vez que ele saía, eu ficava deprimida e ficava em casa chorando sozinha. Eu me sentia incrivelmente insegura e inadequada, pois estava claro que ele não me queria mais. Depois de um tempo, comecei a cuidar da minha forma física e ia à academia quando ele saía. Eu pensei que se eu estivesse ótima ele iria querer fechar o relacionamento novamente, já que eu me deixei de lado quando nos casamos. Na academia conheci uma mulher chamada Cindy, nome fictício, e ela me contou que estava na mesma situação que eu com o marido dela. Depois de algumas semanas começamos a nos encontrar com frequência para jantares e às vezes café. Gostaria de esclarecer que durante esses encontros não houve intimidade entre nós, apenas longas conversas sobre nossas vidas, infância, interesses, etc. Aparentemente, meu marido descobriu sobre Cindy alguns dias atrás e não gostou que eu estivesse vendo outra pessoa, quando ele estava fazendo isso comigo. Então, com razão, o chamei de hipócrita, já que ele foi quem quis abrir o relacionamento em primeiro lugar. Agora ele está exigindo que fechemos o relacionamento e me proibiu de entrar em contato com Cindy, o que acho absolutamente ridículo. Não a parte de fechar o relacionamento, pois eu queria isso desde o início. Eu disse a ele que não vou parar de ser amiga da Cindy, mas que ele é mais que bem-vindo para fechar o relacionamento, já que ele foi quem sugeriu isso no começo. Sinceramente, não entendo por que ele me diria para não ser amiga de alguém que esteve ao meu lado o tempo todo. Não acho que tenha pedido demais, não comecei a namorar outras pessoas além dele e ainda o amo. Edit, saí por algumas horas e voltei para isso. Obrigada por todos os comentários, críticas e até vídeos, estou lentamente os lendo agora e levando alguns deles a sério. Acredito que devo esclarecimentos para aqueles que perguntaram. Sim, nós nos casamos muito jovens. Vivemos em uma região conservadora, então casar jovem ainda é muito comum. Estamos juntos desde o ensino médio, crescemos na mesma cidade pequena, literalmente do outro lado da rua um do outro. Meus pais me disseram que eu ia casar com ele porque Deus disse a eles que eu ia. Também para aqueles que estavam perguntando, eu e a Cindy não estamos namorando. Somos apenas amigas, não amantes, não. Acho que a Cindy seja desse jeito, mesmo que eu seja. Também não me envolvi com outra pessoa simplesmente porque não sou esse tipo de pessoa. Nunca saí para um encontro com ninguém além dele, e como ainda estamos na mesma cidade, se eu tivesse feito isso, provavelmente seria rotulada de muitas coisas que não são muito boas. Assim que ele chegar em casa, vou tentar conversar com ele sobre isso, pois não sou do tipo que deixa as pessoas sem dar a elas a chance de se expressarem. Minha tia está processando meu senhorio. Ao começar a digitar isso, eu nem sei por onde começar. O grau de arrogância da minha tia e prima é tão extremo que será difícil manter a concisão. Vamos começar com o título da postagem e voltar atrás. Há alguns meses, minha tia me visita de outra cidade. Tem um apartamento muito pequeno. Então à noite eu a deixaria dormir na minha cama e eu iria para a casa do meu namorado. Uma noite, ela voltou para a casa de Uber de uma festa. Ela me disse quando a deixei que estava tentando ficar bêbada. No dia seguinte, cedo, antes de eu acordar para dirigir para casa, ela me manda uma mensagem de texto e diz que caiu em um buraco quando o motorista do Uber a deixou e depois ela diz que o motorista do Uber atropelou o pé dela. Já estou cética. Por que cética, você pergunta? Minha tia tem um histórico repetido de processos judiciais contra empregadores anteriores, prédios de apartamentos, senhorios e mais. Isso não é novidade para ela. Minha tia é uma mulher obesa e ela diz que as lesões causadas como uma hérnia de disco etc. não eram pré-existentes e que sua qualidade de vida mudou. Mais contexto. Eu e outros sempre suspeitamos que ela tem síndrome de Munchausen. Ela sempre usou seus problemas de saúde para chamar a atenção ou conseguir dinheiro. E tudo que ela fala são seus problemas de saúde constantes. É sempre alguma coisa, mas nenhuma das resoluções para esses problemas de saúde presumidos nunca é buscada para ser resolvida.
Quando voltei, ela estava andando por aí, talvez mancando um pouco, mas continuava dizendo que era o pé dela que doía, e ela continuava colocando gelo no pé enquanto a perna estava esticada. Os exames que ela fez posteriormente dizem que ela tem um ligamento cruzado anterior parcialmente rompido. Minha melhor amiga teve recentemente essa lesão e não há como ela ter esticado a perna assim. Alguns dias depois de ela partir, ela me manda uma mensagem de texto para me dizer que está processando a Uber. Eu não reconheço a mensagem e alguns dias depois ela me diz que está processando o meu senhorio. Imediatamente estou furiosa. Se fosse qualquer outra pessoa que eu conheço, as motivações seriam diferentes. Mas eu conheço minha tia e seu padrão de comportamento em sua vida diz muito. Ela não se importa com o fato de estar comprometendo minha situação de moradia para o próprio benefício dela. Então, como entra a arrogância? Não apenas ela acha que tem direito à minha segurança na minha própria casa, mas não uma semana antes ela escreve uma lista de coisas que ela quer que meu pai, irmão dela, pague pelo casamento da filha dela. Como mãe solteira, minha família acolheu a filha dela, ela passava os verões conosco e no Natal. Minha mãe lhe dava mais presentes do que nós ganhávamos, quando éramos crianças mimadas e reclamávamos. Ela nos dizia que não tinha um pai para lhe dar presentes e que não queria que ela se sentisse excluída. Por que a mãe dela não compra os presentes, você pergunta? Por causa da horrível administração do dinheiro que ela ganha. Ela diz que está sempre sem dinheiro, mas tem um bom salário, mas todo o seu dinheiro vai para sei lá onde. Pagar suas astronômicas contas de cartão de crédito? Sei que não está indo para contas médicas, porque ela frequentemente se gaba de como não paga suas contas médicas. Quem se gaba disso? O telefone dela toca o dia todo, cobradores ligando para ela. Vamos voltar ao momento atual, pedindo ao meu pai milhares de dólares para o casamento. Tudo enquanto ela está processando o senhorio da filha dele nas costas dele. Para que ela precisa de dinheiro, você pergunta? Bem, a filha dela vai se casar em outubro, e como ela escreveu nesse e-mail, ela precisa de dinheiro para o casamento. Então, quando contei aos meus pais, meu pai ficou puto e ligou, enviou e mandou mensagens para ela dizendo que ela precisava desistir disso. Ela nunca respondeu. A timing foi tão ruim porque na semana seguinte a filha dela deveria vir ficar comigo por alguns dias. Eu quase disse a ela para não vir, mas já era tarde demais, eu senti, e decidi que tentaria ser a pessoa mais madura, afinal ela não é a mãe dela. Mas eu deveria ter lembrado que depois de 2 anos morando com eles, ela é sim a mãe dela. Curiosamente, tive uma emergência médica com meu cachorro na noite anterior a ela ficar aqui, e eu não poderia ter 2 pessoas adicionais no meu apartamento de 600 pés quadrados e ser capaz de cuidar adequadamente do meu cachorro doente. Então ela conseguiu ir ficar com uma amiga. Vi ela no primeiro dia que ela estava aqui, não mencionei nada e ela também não mencionou, mas estava claro que havia um elefante enorme na sala. Naquele dia, minha tia decide responder ao meu pai começando um grupo de bate-papo com nós 3, enviando uma foto do cartão do advogado dela e dizendo que podemos fazer qualquer pergunta a ele. Meu pai respondeu com raiva algo como não me mande mensagens, de forma raivosa. Não ouvi nada da minha prima durante todo o segundo dia e finalmente ela me mandou uma longa mensagem de texto sobre como ela não se sente confortável em me ver por causa do que acabou de acontecer e ela diz que está triste com a falta de empatia mostrada à mãe dela quando ela precisa desse dinheiro para pagar suas contas médicas. E como isso vai estragar o casamento dela agora. Nesse ponto, eu deixei escapar. Apontei como esses fundos do processo não iriam para aquelas contas médicas porque ela não as paga, e isso é um fato bem conhecido por quem a conhece. Então, perguntei a ela para onde os fundos iriam, para o casamento dela. Também mencionei a arrogância dela, e na mesma frase em que ela refuta sua arrogância, ela começa a dizer onde estava o dinheiro quando eu pedi por blá blá blá. Uma dessas coisas que ela disse foi onde estava o dinheiro que eu pedi no testamento. O testamento da nossa avó, que nem está no túmulo ainda. Eu poderia continuar falando sobre a arrogância da minha prima e da minha tia em querer uma pequena parte de tudo que eu e minha família temos. Mas vou terminar com uma pequena história para dar uma visão sobre a arrogância. Quando me mudei para Utah, onde ambas moravam, tive que voltar para casa para pegar minhas coisas e voltar. Eu originalmente estava apenas visitando e não planejava me mudar. Mas quando vi, quis ficar. Então, quando voltei para casa para pegar minhas coisas, um amigo nosso em comum saiu com os 2 no Dave & Buster's. Essa história foi contada para mim por esse amigo em comum quando eu estava tentando desculpar o maltratamento e o abuso financeiro que eles me causaram. Na época, eu sabia que eles eram oportunistas,
mas nunca pensei que fariam isso com a própria família, então eu tentava dar desculpas para eles. Finalmente, o amigo me interrompe e diz: eu não ia te contar isso, mas acho que você precisa ouvir. Enquanto estavam no Dave & Buster's, eles, principalmente minha tia, reclamavam que não tinham dinheiro. Meu amigo, que não tem problemas em confrontar as pessoas, pergunta a ela: então por que você está gastando dinheiro agora? A resposta dela? Tudo bem, a Gabi tem dinheiro. Edit, desde que eu e minha prima tivemos essa conversa de texto desagradável da qual escrevi, essa foi a última vez que falamos. Contato total zero e eu não tenho nenhum desejo de falar com eles novamente. Obrigado a todos que validaram minha experiência e me deram ótimos conselhos. Depois de anos sendo manipulada por eles em relação à suposta vitimização deles, tem sido um desafio para mim sair dessa nuvem e vê-los como eles realmente são. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até a próxima!